Você já teve aquela sensação de que o quarto está girando? Ou então acordou algum dia e sentiu tontura, náusea ou mesmo uma vertigem? Então você pode ter labirintite ou alguma outra disfunção no seu ouvido interno. Mas hoje eu te ensino alguns exercícios que vão te ajudar a prevenir esses sintomas. Meu nome é Patrícia Anderson e esse é o Saúde Minuto. Três coisas são fundamentais para o nosso equilíbrio: os nossos olhos, as nossas orelhas através do nosso sistema vestibular e também o nosso sistema proprioceptivo, que é a capacidade que o nosso corpo tem de perceber a sua posição no ambiente. O sistema vestibular, que é uma região do nosso ouvido interno, onde fica o nosso labirinto, é responsável, junto com o nosso sistema visual, por manter os objetos em foco quando a nossa cabeça está em movimento. E também os estímulos visuais e proprioceptivos que são enviados ao nosso cérebro com informações sobre a posição do nosso corpo, eles são processados e comparados com essas informações do sistema vestibular. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo, é o que nos dá o nosso equilíbrio. Caso você apresente algum distúrbio no seu sistema vestibular, o seu cérebro vai receber alguns sinais do seu ouvido interno que não são condizentes com o que ele está recebendo dos sistemas visuais e proprioceptivo. E esse desencontro de informações, esses sinais que não se encaixam, faz com que o cérebro tenha um trabalho maior para processar eles, e isso pode resultar na tontura ou vertigem. Mas agora eu vou te ensinar alguns exercícios que vão te ajudar a manter esses três sistemas bem alinhados e assim evitar esses sintomas. Mas se você está com uma crise de labirintite agora, não faça esses exercícios por conta própria, em casa, sozinho. Você precisa da indicação de um otorrino ou do acompanhamento de um fisioterapeuta vestibular. Caso contrário, você pode piorar a sua crise. Esses exercícios, eles são preventivos, então eles são ótimos para quando você já estiver bem, quando a sua crise já tiver passado e você quiser prevenir, evitar que uma nova crise venha a acontecer. Se você não conseguir fazer todos esses exercícios ou tiver alguns que sejam mais difíceis, mais trabalhosos, não tem problema. Assim como todo e qualquer exercício, é sempre uma progressão. Então, conforme você vai fazendo, conforme você vai praticando, eles vão ficando mais fáceis. E lembre-se sempre, faça próximo a algum lugar onde você possa ir se apoiar para manter a sua segurança. O primeiro grupo de exercícios é feito na posição sentada, então você vai escolher aí a sua cama, o sofá, uma cadeira, onde for mais confortável. O primeiro exercício é de movimento ocular. Nele você vai manter a sua cabeça parada enquanto os seus olhos é que se movem. São 3 movimentos diferentes, cada um deles você vai repetir 20 vezes. O primeiro é para cima e para baixo, para cima, para baixo, 20 vezes. Depois, lateral, 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 20 vezes. E o terceiro, com a ajuda de algum objeto, você vai afastar, aproximar, mantendo os olhos fixos no objeto, 20 vezes também. O segundo exercício é com o movimento da cabeça, mantendo os olhos fixos. Então é o contrário do primeiro. Agora você vai fixar os seus olhos em algum ponto e movimentar apenas a sua cabeça para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E depois para cima, para baixo. Para cima, para baixo. São apenas esses 2 movimentos. Você vai repetir cada um deles 20 vezes. O terceiro exercício, você vai encostar os seus ombros o mais próximo das suas orelhas o possível e vai realizar um movimento de rotação para trás 10 vezes e depois rotação
para frente, mais 10 vezes, aproximando bem os ombros dos ouvidos. No quarto exercício, você vai se inclinar para colocar algum objeto no chão. Então, você vai curvar a sua coluna em direção ao chão e voltar à posição sentada ereta. Você vai repetir esse movimento 20 vezes. Se você tem problemas na coluna, preste atenção, faça com cautela para não machucar. Os exercícios do segundo grupo são feitos na posição em pé. Então, se para você foi um pouco difícil, você se sentiu um pouco tonto ao realizar os exercícios do primeiro grupo, tente praticar mais esses exercícios para depois passar para os exercícios em pé. Nesse segundo grupo, os exercícios 1, 2 e 3 são basicamente os exercícios que você fez no grupo 1, só que agora feitos em pé. Então vamos lá. No primeiro exercício, movimento ocular. A cabeça fica parada enquanto apenas os olhos se mexem. Primeiro, para cima, para baixo, para cima, para baixo. 20 vezes. Depois, lateral, 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 lateral. Mais 20 vezes. E o terceiro, aproximando e afastando algum objeto, sempre 20 vezes. O segundo exercício é o da cabeça em movimento com os olhos fixos em algum ponto. Então você vai fixar os seus olhos e movimentar apenas a cabeça para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. 20 vezes e depois para cima, para baixo. Para cima, para baixo. E o terceiro exercício é o dos ombros. Você vai repetir agora em pé, aproximando os seus ombros lá das suas orelhas, 10 rotações para trás, 10 rotações para a frente. Agora, os exercícios começam a ficar um pouco mais desafiadores. No exercício número 4, você vai se sentar e levantar, primeiro 10 vezes com os olhos abertos e depois mais 10 vezes com os olhos fechados. No quinto exercício, você vai jogar uma bolinha de uma mão para a outra acima da linha dos seus olhos, repetindo esse movimento 20 vezes. No sexto exercício, você vai continuar com a bolinha, jogando ela de uma mão para a outra, só que agora com o seu tronco flexionado para frente e passando a bolinha por trás dos seus joelhos. Repete esse movimento 20 vezes. No sétimo exercício, você vai ficar em um pé só, repetindo 10 segundos em cada pé durante 3 ciclos. São 3 séries de 10 segundos para cada pé. Primeiro você vai fazer 3 séries com os olhos abertos e depois 3 séries com os olhos fechados. E o oitavo e último exercício, você deve andar em uma linha reta, mantendo os seus pés um na frente do outro, repetindo 5 séries de 10 passos. Ufa! É bastante exercício, não é? Mas quem já enfrentou uma crise de labirintite, quem sofre com vertigem, sabe o quanto é ruim, o quanto é desagradável. Então vale a pena colocar esses exercícios na sua rotina para estar evitando uma nova crise. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de perguntar aqui nos comentários. É sempre um prazer estar respondendo vocês. Se você quiser saber um pouco mais sobre propriocepção, eu te explico aqui nesse vídeo. E esse outro aqui também está bem interessante. Para se inscrever no canal, é só clicar aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir. Muito obrigada, nos vemos semana que vem e até mais!